Sejam bem-vindos à nossa EBD Online. Meu nome é Bruno Fregnani e eu sou professor da disciplina Conhecereis a Verdade. O nosso propósito nessa disciplina é estudar as diversas heresias que existem por aí e também o que a Bíblia diz a respeito delas. Bom, essa é uma aula de reposição da primeira aula do curso que aconteceu de forma presencial no mês de março. E nessa aula, o meu propósito é responder 4 perguntas introdutórias para a gente poder entrar e entender bem como é que vai ser esse curso como um todo e também entender o que é uma heresia e por que a gente precisa estudá-la. As 4 perguntas são: o que é uma heresia? Como identificar uma heresia? Por que eu devo estudar as heresias? E como que eu posso me prevenir contra essas heresias que nós vamos estudar? Respondendo à primeira pergunta, o que é uma heresia? Heresia é uma interpretação errada e divergente de assuntos claros das Escrituras que afetam diretamente as doutrinas primárias da Palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo. Algumas pessoas acabam pegando a doutrina do nosso próprio Deus, quem é Deus e o que é a Trindade, Jesus Cristo, Espírito Santo e Deus Pai, e acabam deturpando e falando, por exemplo, Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo, ele foi apenas um profeta. Então essas pessoas pegam uma doutrina muito clara na palavra de Deus e acabam deturpando ela, algo que está explícito na palavra de Deus e que não tem como a gente pensar diferente ou divergir de pensamento porque está muito claro, e acabam deturpando essa doutrina. Isso é uma heresia. Agora, qual que é a diferença de uma heresia para uma posição teológica? Existem várias posições teológicas a respeito de diversos assuntos na palavra de Deus. Por exemplo, a respeito da escatologia, dos últimos tempos, né? Quando é que Jesus vai voltar? Ele vai voltar antes da tribulação, depois da tribulação? A gente vai viver um milênio literal, um milênio que não é literal? Isso a Bíblia parece não ser tão clara quanto alguns outros assuntos, a respeito, por exemplo, de que Deus é santo. Isso é muito claro na palavra de Deus. A respeito da salvação, a respeito, por exemplo, de Efésios 2, 8 e 9, que diz que a salvação é graça de Deus. São assuntos muito claros na palavra de Deus. Agora, quando a gente pega esses outros assuntos, a respeito da escatologia, ou talvez a respeito do batismo, se ele é por aspersão ou por imersão, são coisas que a Bíblia não é tão clara, e às vezes surgem posições teológicas de interpretação a respeito desses temas. Isso são posições teológicas. Agora, heresias são aquilo que já está claro na palavra de Deus, e algumas pessoas vão e deturpam e mudam aquilo e se recusam a acreditar em aspectos verdadeiros e extremamente claros da palavra de Deus. O que é então uma seita? Uma seita nada mais é do que uma heresia institucionalizada. Nada mais é do que as pessoas que creem em uma heresia e se ajuntam, se amontoam e criam uma seita. Se separam por causa desse seu pensamento, dessa heresia, e acabam crendo em conjunto nessa heresia. É lógico que essas seitas não se chamam de seitas, mas nós podemos chamá-las de seitas ao ver essa separação, justamente por causa de uma heresia ou de um grupo de heresias que elas acabam crendo e se distinguindo completamente de nós, da igreja, do cristianismo protestante, por exemplo. Acontece que hoje muitas pessoas têm saído da verdade da palavra de Deus e criado essas seitas e criado essas heresias, porque se afastam da palavra de Deus. Então, durante todo esse curso, nós vamos ver exatamente isso. Talvez 2 aspectos principais. Quando as pessoas começam a crer em algo que não está na Bíblia, ou quando elas começam a dar glória para si mesmas. Então, são 2 princípios norteadores para as heresias. Mas nós que cremos na palavra de Deus como a única verdade, nós cremos que a glória é somente a Deus e que a única fonte de verdade absoluta é a palavra de Deus. Então a gente fica somente com as Escrituras e somente com a glória de Deus. 2 dos 5 princípios falados ali na Reforma Protestante. Muito bem, como identificar então uma heresia? Como é que eu posso chegar e falar, essa é uma heresia ou essa é uma posição teológica? A gente sabe que uma heresia, ela mexe com uma doutrina primária, mas como é que ela mexe com uma doutrina primária? Como é que ela acaba deturpando essa doutrina? Eu gostaria de apresentar uma forma de explicar como se formam as heresias
a respeito de 4 operações matemáticas que a gente pode olhar, que as pessoas fazem com as doutrinas, assim alterando elas, diferente da palavra de Deus. A primeira delas, adição. As pessoas adicionam algo à Bíblia, seja algum livro, alguma revelação pessoal, ou a própria tradição delas, que elas acreditam que é igualmente inspiradas, né? E sua fonte de autoridade não é somente mais a Bíblia. Isso vai completamente de encontro com a sola Escritura, né? Então, essas pessoas adicionam algumas coisas às doutrinas que elas creem, adicionam alguns posicionamentos, ou talvez só aquele legalismo, né? Somente aquela religiosidade, adicionam isso às verdades da palavra de Deus. Por exemplo, para uma pessoa ser salva, ela tem que crer ali e seguir a palavra de Deus, mas ela também tem que seguir esses princípios da nossa igreja. Para ela ser salva, ela precisa fazer isso, precisa crer em Cristo, mas também seguir os ensinos de determinado autor. Então, adicionam algumas coisas à Bíblia como se fossem igualmente inspirados, e nós sabemos que não é. Então, primeira forma é adicionar alguma coisa às Escrituras, isso resulta em heresia. Segunda forma, subtrair algo da pessoa de Jesus. Dizem que ele foi apenas um profeta ou um homem bom, outros ainda dizem que Jesus não é Deus e que ele é um ser criado, né? Isso afeta diretamente os solos Cristos, né? Ou seja, as pessoas diminuem alguns aspectos da pessoa de Cristo, diminuem alguns aspectos da palavra de Deus. Algumas pessoas, como algumas heresias falam, acreditam que a palavra de Deus não é 100% correta, porque ela foi escrita por mãos humanas. Então, talvez metade é certo, metade não é. Inclusive, eu já encontrei uma pessoa, uma vez que eu fui evangelizar, que ela falou que a Bíblia continha ali por volta de uns 175 erros. E eu fiquei pensando, mas como é que ela chegou a essa conclusão, que a Bíblia continha 175 erros? Essas pessoas, elas creem que a palavra de Deus não é totalmente correta, não creem que a palavra de Deus é totalmente perfeita e inspirada por Deus, mas acreditam que na Bíblia pode ter sim alguma palavra de Deus, mas também contém muitas coisas humanas. E quando você crê nisso, aí toda aquela segurança da verdade da palavra de Deus cai, e você pode achar que qualquer coisa na palavra de Deus é errado. Só que o que acontece? Como o nosso coração ele é pecaminoso, deturpado, ele é enganoso, ele olha para algumas coisas ali da palavra de Deus que talvez contrariam a minha forma de viver, e o que essas pessoas acabam decidindo então? Então isso que não está sendo muito agradável a mim, isso não é a palavra de Deus, eu vou subtrair. E aí formam muitas heresias, por exemplo, de que sexo antes do casamento não tem nenhum problema, porque isso não fala, nada disso tem na palavra de Deus, então pronto, agora eu criei essa verdade de que pode ter sexo sim antes do casamento, e na minha igreja a gente vai ser um pouco mais liberal e a gente vai poder fazer isso. Então tiram alguns princípios claros na palavra de Deus, para talvez se amoldar melhor ao seu público, ou talvez aos seus próprios pecados. Então, ou adicionam alguma coisa, ou subtraem algumas coisas. Além disso, multiplicam as formas pelas quais as pessoas podem ser salvas. Para eles, a salvação não é somente pela graça, como diz em Efésios 2, mas sim por tantas outras formas, como guardar a lei, cumprir alguns costumes, pertencer a determinada igreja, ou até mesmo ser uma pessoa boa. Então, as formas de ser salvo não é apenas mais uma que já está definida na palavra de Deus, mas muitas. Essas pessoas relativizam tudo e acreditam que não existe somente um caminho, mas vários caminhos até Deus, vários caminhos até o paraíso, ou vários caminhos para você ser uma pessoa boa e Deus te receber de braços abertos. Então multiplicam as formas de salvação, mais uma vez, para se encaixar nos desejos das outras pessoas. Como diz lá em 2 Timóteo 4, que haveria um tempo onde ia surgir muitas pessoas que iam amontoar para si mestres que pregam exatamente aquilo que elas querem ouvir. Então é isso que acontece. Eu não estou satisfeito com esse caminho que a palavra de Deus diz, então eu vou multiplicar as formas de eu poder ser salvo ou de eu chegar até Deus. Esse te agrada? Não, então pega esse ou esse outro caminho. Então isso se torna muito relativo. Existem várias formas de se chegar até Deus. Então, adicionam algumas coisas à palavra de Deus,
ou as doutrinas da palavra de Deus, ou subtraem algumas coisas que não estão gostando, tiram aquilo da palavra de Deus, ou do que aquela igreja crê, tira algumas coisas da pregação que talvez vão afrontar muito o seu público, e também multiplicam as formas de salvação para se adequar a cada a cada pessoa que está ouvindo a sua pregação ou está ali na igreja. Multiplicar as formas de salvação para todo mundo se sentir bem aceitável. Em quarto e último lugar, a divisão. Dividir o mérito da salvação de Deus entre Jesus e a sua organização religiosa, ou seja, desobedecer à organização ou à igreja equivale a desobedecer a Deus. Além disso, não existe salvação fora do seu sistema religioso específico. Ou seja, essas pessoas, elas dividem a glória de Deus, né? Vai contra a sola fide, soli deo gloria. Então, dividem a glória de Deus, o mérito da salvação, não só para Deus, mas não, para outras pessoas, para você mesmo, ou para organizações, e dividem. E na verdade a gente poderia incluir aqui que as heresias também dividem a igreja. Então elas adicionam algumas coisas à palavra de Deus, subtraem outras que não gostam, multiplicam as formas de uma pessoa ser salva, e também acabam dividindo o mérito da salvação, e também dividindo a própria igreja, e assim criando heresias atrás de heresias, e possivelmente criando até mesmo seitas. Então vem a terceira pergunta: por que eu devo estudar essas heresias? Primeiro, nós vimos que elas são bem perigosas e podem ser bastante sutis, né? A gente viu ali várias formas que uma pessoa pode criar uma heresia. E essas heresias podem ser criadas naquelas igrejas assim, bem explicitamente, aquelas igrejas que nem escutam nada da palavra de Deus, mas elas podem ser criadas também em igrejas tradicionais, como a minha e como a sua. Por exemplo, alguns pastores podem ir introduzindo alguns pensamentos errados, algumas heresias, de forma bem dissimulada para essas pessoas. Então, por que eu preciso estudar? Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, diz o seguinte: no passado surgiram falsos mestres no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Então, essa é uma realidade presente. Vão surgir vários falsos mestres, e esses falsos mestres, eles vão pregar muitas mentiras, e eles vão enganar a todo o povo. Então, por que nós precisamos estudar essas heresias? Para estarmos bem alertas, para que nós possamos não sermos enganados. Como diz o texto de Efésios 4, versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então a gente não pode ser como criança, a gente não pode ter uma fé assim limitada, uma fé fraca, que não conhece muito bem a palavra de Deus. Eu não posso ser um cristão que nunca mesmo lia a palavra de Deus de forma completa. Eu não posso ser um cristão que aceita viver uma vida superficial, que aceita se alimentar apenas de leite e não crescer na minha fé. Eu preciso me alicerçar na palavra de Deus e na fé, e eu preciso crescer no conhecimento de Cristo, exatamente para eu me prevenir contra esse tipo de mentira que com certeza vão surgir, vão tentar me enganar e tirar do caminho da verdade, do caminho da palavra de Deus. Além disso, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4 diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Haverá um tempo em que vai surgir isso, e esse é o tempo, e nós precisamos nos prevenir, e não sermos essas pessoas que amontoam para si mestres que pregam exatamente aquilo que a gente quer ouvir. Nós precisamos ouvir aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir. E o que precisamos ouvir? A palavra de Deus de forma completa, 100% a palavra de Deus. Não só o Antigo Testamento, mas o Novo também. Não só o Novo, mas o Antigo também. E não só algumas partes me agradam, mas tudo aquilo que eu preciso ouvir, que é a palavra de Deus.
E a última pergunta, como eu posso me prevenir? E para essa pergunta eu gostaria de responder lendo o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos insubordinados ou daqueles que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Por outro lado, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Então, como é que eu posso me prevenir para não ser levado pelos erros desses insubordinados? Como é que eu posso me prevenir para não ser levado por esses ventos de doutrinas? Me aprofundando na graça e no conhecimento de Cristo. Me aprofundando no estudo da palavra e no conhecimento da pessoa do nosso Deus. Me aprofundando com intimidade no meu relacionamento com Deus. Eu preciso me aproximar do meu Deus. E quanto mais eu me aproximo do meu Deus, mais eu me aproximo da palavra do meu Deus, mais eu me afasto das mentiras que tanto me cercam para me tirar desse caminho. Não, eu preciso me aproximar do meu Deus, me aproximar da sua palavra, da sua vontade, e glorificar e honrar e adorar somente a Ele, esquecer de adorar e glorificar a mim mesmo ou outras pessoas, glorificar a Deus, adorar a Deus, crescer na graça e no conhecimento de Cristo, me aprofundar no conhecimento da palavra. Esse é o melhor remédio e o remédio certo para que nós possamos nos afastar, nos prevenir dessas falsas doutrinas, dessas heresias que tanto nos cercam. Bom, essa foi a nossa introdução ao curso. E se você ainda não assistiu às aulas, você pode ir no YouTube da nossa igreja, Conexão Primeira, e assistir às 13 aulas que nós temos lá, sendo 12 várias heresias que acabam nos cercando, e a última, uma conclusão a respeito do que é essa doutrina e o que nós devemos nos aprofundar e gastar no nosso dia a dia estudando. Que Deus abençoe a todos e que todos nós possamos nos livrar, nos prevenir desses falsos ensinos a respeito da pessoa do nosso Deus e nos aprofundarmos na verdade que já nos foi entregue, a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.